Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre circuitos elétricos, tá? Dando ênfase na ideia de resistência elétrica e em potência elétrica. Então é o seguinte, um circuito elétrico. O circuito elétrico mais simples que nós podemos ter é constituído de uma fonte, uma lâmpada, fio condutores e interruptores. Então aqui nós temos a imagem do circuitinho mais simples possível. Aí no finalzinho do vídeo, vou mostrar para vocês um simuladorzinho de como funciona isso aqui. Sendo que lá na apostila ou nos exercícios que vocês vão encontrar no vestibular, esse circuito não vai ter desenhado dessa forma, mas ele vai estar com os seus símbolos. Então tá aqui, ó, vocês vão encontrar algo parecido. Então a pilha ou a fonte vai ter esse símbolo, a resistência, que pode ser de uma lâmpada ou um próprio resistor, vai ter esse símbolo aqui, e o interruptor tem essa simbologia. Então o circuito mais básico ele é composto de um gerador, que pode ser uma bateria ou uma pilha, condutores, que são os cabos que vão interligar o teu circuito, uma carga, que pode ser um resistor, uma lâmpada, ou qualquer dispositivo que vai transformar a energia elétrica em outra forma de energia, e uma chave de segurança, que seria um interruptor ou algo do tipo, que dá a tua segurança para você ligar ou desligar o teu circuito, tá bom? Então, seguindo, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, ela vem falar para a gente sobre resistência elétrica. Então, resistência elétrica é a dificuldade ou a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, a primeira lei de Ohm fala o seguinte, ó, em um condutor ôhmico mantida a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre seus terminais. Então, o que ele fala para a gente? Existe uma relação direta entre a diferença potencial, os volts, pela corrente, dando uma constante. E esta constante é a resistência elétrica num condutor ôhmico. Então está aqui o que eu acabei de falar. Sendo que o normal de você encontrar essa equação era desta forma. Diferença potencial igual a R vezes I, o famoso URI. Então, sempre que você tiver exercícios que envolvam corrente elétrica, resistência e corrente, você vai usar o URI para relacionar eles, tá bom? Então tá aqui, ó, cada um deles, diferença potencial, corrente e a resistência, nós simbolizamos pelo ômega, que é essa letra grega, e ele significa ohms. Então você calculou o exercício, deu lá x ohms, tá bom? Vamos tentar aplicar isso em alguns exercícios aqui para a gente tentar entender melhor como que funciona essa relaçãozinha. Então, o primeiro exercício de aplicação. Alguns cabos elétricos são feitos de vários fios finos trançados e recobertos com um isolante, igual da imagem ali. Um certo cabo tem 150 fios e a corrente total transmitida pelo cabo é de 0,75 amperes, quando a diferença de potencial é de 220 volts. O que ele quer saber? Qual é a resistência de cada fio individualmente em ohms? Então está aqui as informações que ele forneceu para a gente. O número de fios é de 150. A corrente total que passa pelos 150 é de 0,75 amperes. E a diferença potencial entre os dois terminais do fio é 220 volts. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou calcular direto a resistência de todo o fio. Eu vou primeiro calcular qual que é a corrente que vai passar em um fiozinho desse só, tá bom? Então eu vou pegar e fazer a relação seguinte, ó. Uma corrente total é igual a 150 vezes a corrente de um só. Então, com esta relaçãozinha, eu vou conseguir calcular qual que é a corrente que passa por um só. Então, o que eu faço? Ó, vou substituir a corrente total por 0,75 e vou pegar o 150 que multiplica a corrente de um fio e vou passar dividindo. Então, ficou 0,75 por 150. Esta divisão vai me dar a corrente que passa em um fiozinho só, que é igual a 0,05 amperes. Agora eu tenho a corrente de um fio só e tenho a tensão que vai ter nos terminais de um fio desse. Agora fica fácil calcular que resistência que ele tem. Para isso, agora eu vou usar o URI, né? Então, está aqui o URI. E vou substituir o Uzinho, que é a diferença potencial, por 220 volts. O R eu vou calcular, que é a resistência. E a corrente por 0,05 amperes. Porém, eu vou colocar em potência. Então, 0,05 é 5 vezes 10 a menos 3. Então, está aqui. Ó, coloquei os valores. Agora eu vou calcular o R. Como que eu vou calcular o R? Isolando ele. Vou pegar os 5 vezes a menos 3 que multiplica R, vou passar dividindo.
Então ficou, ó, 220 dividido por 5 vezes 10 a menos 3, vai ser o valor da resistência. Então, olha aqui, 220 dividido por 5 dá 44. Esse 10 a menos 3 está dividindo aqui embaixo, coloca ele para cima e muda o sinalzinho aqui. Então, vai ficar assim, ó, 44 vezes 10 a terceira. Esta é a resistência. Eu poderia colocar resistência igual a 44 quiloohms, que é o 10 a terceira é o quilo, ou resistência igual a 44 mil ohms, tá bom? Pessoal, dúvida? Volta o vídeo e assiste novamente, tá? Que daí eu vou passar um pouquinho rápido, que com isso eu consigo fazer mais exercícios. Então vamos para o segundo. Então o segundo exercício fala o seguinte: um resistor ôhmico, então se ele é ôhmico você usa o URI tranquilamente. Quando submetido a uma diferença potencial de 20 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Porém, para que o resistor seja percorrido por uma corrente de 3 amperes, o mesmo circuito, tá? O mesmo resistor, que diferença potencial deve ser aplicada a ele? Então está aqui. Então a tensão 1 é 20 volts, com isso nesse resistor me gera uma corrente de 4 amperes. Aí ele quer saber o seguinte: qual seria a tensão para que a corrente fosse de 3 amperes? Então a primeira coisa que eu faço é calcular qual é o valor da resistência do meu resistor. Então está ali o UR e eu vou determinar o R. Então a primeira situação é calcular a resistência. Então eu vou substituir o U por 20, a corrente por 4 amperes e vou determinar o R. O 4 está multiplicando o R, passa dividindo, a resistência é igual a 5 ohms. Agora eu quero saber o seguinte: com esta resistência, para que eu tenha uma corrente de 3 amperes, qual deve ser a diferença de potencial? Tá bom? Situação 2. Então, eu vou usar o URI novamente, agora com o R que eu calculei e com o I igual a 3 amperes. Aí eu consigo determinar essa diferença de potencial. 5 vezes 3, 15. Então, a diferença de potencial para você ter 3 amperes percorrendo o circuito tem que ser igual a 15 volts. Tá bom? Tranquilão? Pessoal, vamos continuar um pouquinho então nosso conteúdo aqui. Falar um pouquinho sobre potência elétrica. Então, a potência elétrica é uma grandeza que mede a rapidez com que a energia elétrica é transformada em outra forma de energia por unidade de tempo. Então, potência elétrica é a transformação de energia por tempo. Nós relacionamos potência elétrica com a corrente e com a diferença potencial, através dessa equaçãozinha aqui, ó, o π. Então, quando você tiver corrente, diferença potencial e quer saber potência, basta você fazer o produto, ó, I vezes U, o famoso π. Sendo que a potência elétrica, nós vamos ter a unidade dela em watts, que é o W aqui. Então, você calculou a potência, coloca o W depois, igual a watts. Vamos calcular, vamos fazer um exercício também para ver como é que a gente aplica isso? Então, tá aqui. Uma lâmpada incandescente de filamento apresenta em seu rótulo as seguintes especificações. Ela tem uma potência igual a 60 watts e uma diferença potencial de 120 volts. Ele fala assim: determine a corrente elétrica I que deverá circular pela lâmpada se ela for conectada numa fonte de 120 volts. Então tá ali, potência 60, diferença potencial 120. E ele quer saber quanto tem que ser, quanto é a corrente elétrica. Então o que eu faço? Uso o π. Está aqui. A potência eu vou subir por 60 e a diferença potencial por 120. Agora o que eu faço? Vou calcular o I. Isolando o I, como que eu isolo o I? Pego o 120 que está multiplicando, passo ele dividindo. 60 por 120 vai me dar meio. Então a corrente elétrica que passa pelo circuito é de meio ampere. Correto? Vamos para B? A resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações. Então, qual é a resistência desse filamento? Então, agora, para calcular a resistência, eu posso usar o URI, a corrente eu calculei antes, que é meio ampere, e a diferença potencial é de 120 volts. Então, usando o URI, vou substituir, ó, o U por 120 e a corrente por meio. O que eu faço agora? Esse 2 do meio que está dividindo ali, vou passar ele para o outro lado multiplicando. E R vezes 1 dá R. Então ficou 2 vezes 120 igual a R. 2 vezes 120, 240 ohms. Então essa é a resistência que percorre o circuito. Então assim que a gente usa essas relaçõezinhas, tanto o URI
contra o pio, tá bom? Vamos mais um aí, ó. Uma pessoa mudou-se do estado de Santa Catarina, onde a tensão da rede elétrica é de 220 volts, para o estado do Paraná, onde a tensão é de 110 volts. Levou consigo um chuveiro, cuja potência nominal é de 2.200 watts. Instalando no estado do Paraná, para que o chuveiro continue a dissipar a mesma potência por efeito Joule, sua resistência elétrica deve ser, aí ele te dá as opções, quadruplicada, reduzida à metade, reduzida a 1/4, dobrada, mantida inalterada. Então, ó, você quer que esse chuveiro continue com a mesma potência, porém você está diminuindo a tensão pela metade. Então seria você pegar a diferença potencial pela metade. O que vai acontecer com esta potência? Tá? Então vamos olhar a nossa equaçãozinha aqui. Ó. O π primeiro. Se você quer manter o 220, porém você vai pegar... você quer manter o 2.200 watts, porém você vai pegar a diferença potencial de 220 e vai diminuir pela metade, a corrente tem que aumentar. Correto? Então a corrente tem que aumentar aqui, ó, para que você consiga ter esse produto e manter a potência, certo? Agora, olhando o URI aqui, ó. Então essa corrente aumenta um pouco. Porém, aqui o que acontece? A tua tensão aqui deixa de ser 220 e passa a ser 110. Então ela diminui mais aqui e a tua corrente aumentou aqui. Então o que acontece com o R? Quando você for dividir e encontrar o R, você vai perceber que você vai ter uma tensão menor, mas vai ter uma corrente maior. Então, para você ter esta relação, ela ser concretizada e você manter a mesma potência, você precisa reduzir a 1/4 do valor original da resistência. Então, existem muitos exercícios que falam sobre essa relação de corrente, sobre potência e resistência elétrica. Então, para você manter a mesma potência, quando você diminui pela metade a tensão, você tem que reduzir 1/4 do valor original da resistência. Tá bom? Então, como eu prometi, pessoal, aqui está o simulador, tá? Então, esse simulador, ele é da Universidade do Colorado. É fácil você encontrar na internet, basta você digitar lá, ó, PET ou FET, tá? Então, tem vários simuladores de física, matemática, biologia. E a gente vai usar um pouquinho esse do circuito de corrente elétrica. Então, tá aqui meu circuito. Eu consigo representar meu circuito, ó. Aqui, cada bolinha azul dessa representa elétrons. Então, quando você liga o teu circuito aqui, ó, o que acontece? Você vai ter o fluxo ordenado de portadores de carga, que é a corrente elétrica. Então, ó, esses elétrons vão sair do polo negativo e vão ir no sentido do polo positivo. Então, tá aqui a corrente elétrica. O que acontece? Como que eu determino a corrente que passa no circuito? Uso o URI, né? O que eu preciso saber? Qual que é a diferença potencial, que no nosso caso é 10 volts, e qual que é a resistência do circuito, que no caso é 1 ohm. Então, se você usar o URI lá, você vai verificar o seguinte. 10 volts é igual a R vezes, o R é 1, vezes I. Então, esse 1 passa dividindo, se você vai encontrar uma corrente igual a 10 amperes. Está aqui, ó. Então, nós temos 10 amperes percorrendo nosso circuito, tá bom? Para que você tenha corrente elétrica, você precisa de diferença potencial. Ao ponto que, ó, aqui está 10 volts. Se eu diminuir isso aqui, vai diminuindo a corrente. Ao ponto que, se for zero, ó, a corrente cessa. Então, para ter corrente elétrica em um circuito elétrico percorrendo, você precisa do quê? De diferença potencial. Quanto maior for a diferença potencial, quanto maior for os volts, maior será a quantidade de corrente elétrica que vai passar pelo circuito. Quem vai regular isso é a resistência. Ó. No nosso caso aqui está 1 ohm. Então está passando, ó, uma corrente igual a 10 amperes. Se você colocar a resistência aqui do meu circuito para 10 ohms, olha o que acontece aqui. Ó. A corrente elétrica ela vai diminuindo, ao ponto que 10 volts numa resistência no circuito com 10 ohms, a corrente será de 1 ampere. Então está aqui, usou o URI para calcular, você vai determinar, vai encontrar igual a 1 ampere. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Valeu e até a próxima.